Vamos lá, futuros suboficiais casados da Marinha do Brasil, para o quarto vídeo da sequência de Direito Administrativo Disciplinar Militar. Nesse momento, a gente está exatamente aqui, ó. A gente acabou de encerrar no último vídeo essa parte aqui, e agora nós vamos entrar em Estatuto dos Militares, página 266. Lembrando aqui que são, deixa eu dar uma olhadinha aqui, são 431. Passamos da metade. Então vamos lá, como sempre, isso aqui não agrega nada. Página 265, tá? Isso aqui também não agrega nada. E agora, o que realmente importa, que são os objetivos de aprendizagem. A gente vai aprender sobre o Estatuto dos Militares, o conceito dele, citar os valores militares, a ética, os deveres militares, direitos militares e também as suas prerrogativas. Bom conteúdo para a prova de CASESO. Introdução. Essa eu vou ler na íntegra. É interessante como muitas vezes nós não conheçamos os nossos direitos e deveres. E isso não se aplica apenas no âmbito civil, mas aqui dentro da caserna também. Os deveres nem tanto, pois sempre somos cobrados a realizar alguma coisa. Mas os direitos, sempre caímos naquela armadilha do depois eu leio, estou sem tempo agora, tenho outras prioridades, antes devo fazer isso ou aquilo, não é mesmo? Pois hoje esse nosso problema vai acabar. Vamos tirar um tempinho das nossas árduas rotinas para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa lei, a lei que rege a vida dos militares, que é o Estatuto dos Militares. Estatuto dos Militares, conceito. É uma lei que vai regular a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas de todos os membros da Força Armada. No seu segundo artigo, ele traz a sua definição para Forças Armadas. É claro, em consonância com o artigo 142 da Constituição, que diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. As Forças Armadas, essenciais à execução da Polícia de Segurança Nacional, política. As Forças Armadas, essenciais à execução da política da Segurança Nacional, são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente e dentro dos limites da lei. De ambos, podemos tirar, ambos que ele está falando desses dois artigos, né? O artigo 142 e o artigo 2º. De ambos, podemos tirar que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais, regulares e permanentes. Olha como ele repete isso tantas vezes. Vai cair na sua prova. Organizadas com base na hierarquia e disciplina, também vai cair na sua prova. Sob a autoridade suprema do Presidente da República, que se destinam à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Perceba o enfoque e a importância dada à hierarquia e a disciplina em ambos os dispositivos legais. O artigo 14 do Estatuto nos dará um conceito legal dessas expressões. Aqui o artigo 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Primeiro parágrafo. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduação dentro de um mesmo posto, ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Segundo, disciplina
é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformada. Segundo o Silva, lá no ano 2000, ainda tem algumas palavras que dizem o seguinte: não se confunde como se vê hierarquia e disciplina, mas são termos correlatos, no sentido de que a disciplina pressupõe relação hierárquica. Somente se é obrigado a obedecer, juridicamente falando, a quem tem poder hierárquico, onde a hierarquia com superposição de vontade há, correlativamente, uma relação de sujeição objetiva, que se traduz na disciplina, isso é, no rigoroso acatamento pelos elementos dos graus inferiores da pirâmide hierárquica, as ordens normativas ou individuais emanadas dos órgãos superiores. A disciplina é, assim, um corolário de toda organização hierárquica. Essa relação fundamenta a aplicação de penalidades que ficam imunes ao habeas corpus, nos termos do artigo 142, que declara não caber aquele remédio constitucional em relação a punições disciplinares e militares. Conforme o artigo 3º, parágrafo 1º dos Estatutos Militares, os militares se encontram em uma das seguintes situações: na ativa e na inatividade. Na ativa, ele pode ser de carreira, serviço militar inicial, componente da reserva, convocados e recluídos, alunos dos cursos de formação e todo cidadão mobilizado em tempo de guerra. 1, 2, 3, 4, 5. Questiona a sua prova. Na inatividade, pode ser reserva remunerada, reformados e tarefa por tempo certo, né? O TTC que nós conhecemos. O sopão de antigamente, né? Obrigações militares. No campo moral, as pessoas possuem diversas obrigações que surgem em decorrência da cultura, dos costumes e da própria convivência social. Já no direito, a obrigação surgirá em decorrência de lei ou de um negócio jurídico. Os estatutos militares destinam um capítulo inteiro às obrigações militares. Valores militar. A consciência coletiva de uma sociedade é responsável pela formação dos valores morais. Consciência coletiva responsável pelos valores morais, que passam a exercer pressão sobre os indivíduos nos momentos de suas escolhas. Essa consciência coletiva diz respeito ao valor do grupo a que uma pessoa pertence, sendo transmitida entre as gerações pela educação e conformando-se em fator fundamental para a vida social. A consciência coletiva pode, portanto, ser variável e determinante da intensidade da coesão do grupo. Os militares formam uma sociedade em particular, onde existe uma consciência coletiva, em que certos valores são compartilhados. Nesse grupo social, sempre se espera uma padronização dos comportamentos de cada indivíduo segundo o significado atribuído a cada um dos valores militares. O artigo 27 dos Estatutos Militares traz as manifestações dos valores militares. Artigo 27. São manifestações essenciais do valor militar. 1. O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria até com o sacrifício da própria vida. 2. O civismo e o culto das tradições históricas. 3. A fé na missão elevada das Forças Armadas. 4. O espírito de corpo, o orgulho do militar pela organização onde serve. 5. O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. E 6. O aprimoramento técnico profissional. Agora, ética militar. Atenção aqui, antes de começar com a ética militar, isso aqui inclusive foi uma questão da prova da Alfa, se não me engano foi do ano passado, tá? Eles pedem manifestações essenciais de valor militar e fica misturando aqui esse conteúdo com o da ética, que é tudo isso daqui.
Então, se cair uma questão como essa na prova, não vai através do pensamento troglodita e marca que você acha certo, não. Vem aqui ler. E eu sugiro que você venha primeiro na manifestação essencial de valor militar, porque ele é menor. O que não tiver aqui vai ser dentro da ética. Então vamos lá. Ética militar. O termo ética deriva do grego ethos, que é caráter, modo de ser de uma pessoa. E já podemos começar com uma pergunta aparentemente simples. O que é ética? Aí ele bota um desenho aqui: respeito, igualdade, valores e direitos. Ética é o conjunto de valores morais. Opa! Tá aqui, ó. Valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Definição de ética. Aqui nós tivemos consciência coletiva de sociedade, formação de valores morais, indivíduos, começo de escolha. Isso aqui é uma definição muito longa, provavelmente não vai ser abordado na prova não, tá? Mas fala de consciência coletiva, de respeito ao valor do grupo, valor do grupo. Agora, esse aqui está prontinho para anunciar na questão. É um conjunto de valores morais, princípios que norteiam a conduta humana. Se fala em conduta humana, ética. Valores morais também, né? A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, será relacionada com o sentimento de justiça social. Então, que tem relação com justiça social é a ética. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Ciência que estuda valores e princípios morais. Falou em princípios morais, valores, ética. Assim, a norma ética de conduta são as normas culturais. Ela visa especificar os comportamentos dos indivíduos, componentes de uma sociedade. Por conseguinte, demonstrar o que é permitido, proibido e obrigatório. As normas éticas possuem características comuns em várias espécies. A ética militar vai compreender o sentido de dever, a honra pessoal, pundonor militar e o decoro da classe. O Estatuto Militar, em seu artigo 28, estabelece formalmente os preceitos da ética militar que devem ser observados pelos integrantes das Forças Armadas. Vários preceitos da ética militar. Não vou ler todos, porque, em se tratando de ética militar, o sentimento do dever, do pundonor, o decoro da classe impõe a cada um integrante das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética militar. Então, preceitos da ética militar são 19, né? 19. Não vou ler todos porque prova de consulta e você. Se falou em preceitos da ética militar, são 19, você vai ter que vir aqui. Possivelmente vai ter questão aqui. Vai ter questão aqui na sua prova. Você desculpa aqui, às vezes dou uma tossidinha aqui que eu tô me recuperando de um resfriado, mas não tive tempo de me recuperar para fazer o vídeo porque a prova já é daqui a alguns dias. Então vai seguindo assim mesmo. Para, dá uma tossida, dou um pause e continua. Agora, deveres militares, tá? Então isso aqui eu não vou ler, mas vocês sabem que preceito de ética militar a gente tem uma página inteira, inclusive a 270. Deveres militares. Deveres são as atividades, atos e circunstâncias que envolvem uma determinada obrigação legal, moral e ética. Obrigação legal, moral e ética, a gente está falando de dever. Normalmente estão relacionados a determinadas atitudes que todos os indivíduos estão obrigados a cumprir de modo a assegurar aos demais a paz social. Os deveres são um dos pontos mais importantes de todos os sistemas jurídicos, uma vez que permite o alcance de sociedades mais equilibradas. Devido às várias peculiaridades inerentes à vida militar, a legislação irá impor a esta classe de servidores diversos deveres que não terão um correspondente em outros ramos de atividade. Todo este conjunto de obrigações e deveres
é que tornam a carreira militar tão singular. Por isso, que todos os cidadãos que ingressam em uma das forças devem prestar o compromisso de honra sobre a forma de juramento à bandeira, no qual afirmará a sua aceitação, juramento de honra, compromisso de honra, através do juramento à bandeira, onde ele firmará sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares e manifestará sua firme disposição em bem cumpridos. Agora ele vai falar sobre os deveres dos militares, que está lá no artigo 31 dos Estatutos Militares. Deveres militares, os essenciais, são poucos, então vamos lá. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos nacionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço, e compreendem essencialmente: 1. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas com o sacrifício da própria vida. É um texto muito comum, tá? Dentro do próprio juramento à bandeira. O culto aos símbolos nacionais, a propriedade, a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações das ordens e a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar. Artigo 42 do Estatuto Militar. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e também em tempo de guerra. O tempo de guerra, se não me engano, é no artigo 10, e de paz é o 9. E dispõe sobre aplicações militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Artigo 46 do Estatuto. Por outro lado, os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão a classificação, as contravenções e as transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra penas disciplinares. No âmbito da Marinha do Brasil, o Regulamento Disciplinar da Marinha, RDM, matéria do próximo vídeo. Direitos. O artigo 50 do Estatuto dos Militares elenca uma série de direitos, os quais trabalharemos apenas os principais. Então, ele não vai trabalhar com todos os direitos dentro dos Estatutos Militares. Logo, o primeiro trata da garantia do oficial e a sua patente em toda a sua plenitude, com vantagens e prerrogativas e deveres a elas inerentes. A patente é o título que cada oficial carrega dentro das Forças Armadas e exterioriza o seu posto, que é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou do comandante de cada força e confirmado em carta patente. Já falamos acerca dos deveres e nos próximos tópicos trataremos sobre as prerrogativas. Além disso, agora eu vou dar só uma paradinha aqui. O que acontece? Parei aqui. Veja bem, pode parecer complicado, mas se cair algo em prova relacionado ao estatuto, então, se tratando de estatutos militares, vá direto ao índice, até mesmo antes de ler o enunciado da questão. Você vai no índice e dá uma observada aqui do que se trata. Se for valor militar, ele vai estar os dois na página 256, mas você vê que ele está bem distinto aqui, e também os deveres e os direitos e as prerrogativas. Então, qualquer questão que verse sobre estatutos militares, você tem a página específica aqui para entrar. Não adianta você querer decorar tudo. O pessoal do Alfa aí, que decorou esses dois aqui para ganhar a prova, a maioria errou, porque é um detalhe muito específico. Então vamos voltar lá. Além disso, dentro das condições ou limitações impostas na legislação e regulamentações específicas, todo militar tem direito. Aí o que tem direito? Estabilidade, claro que depois de 10 anos de tempo de serviço ativo, o uso das designações hierárquicas, ocupação de cargo correspondente ao posto de graduação, percepção de remuneração, ninguém trabalha de graça, assistência médica hospitalar para assistentes dependentes, afinal de contas, paga-se, né? Paga aquela parcela no contra-cheque referente ao auxílio médico hospitalar, o funeral para assistentes dependentes, a alimentação, fardamento,
que constitui-se no conjunto de uniformes, roupa branca, roupa de cama. Aí, atenção, essa roupa branca, roupa de cama não entra no mérito, mas isso aqui é para cabos e marinhos, tá? Fornecido ao militar da ativa na graduação. Ah, tá aqui, tá falando terceiro sargento, em casos especiais a outros militares. Mas isso aqui nos interessa? Não, eu acho pouco provável uma questão que tente encontrar o conhecimento de que esse material de andaina, né, é pago somente para cabos e marinheiros. Eu acho mais uma questão, talvez, mais para o alfa-alfa, que eles vão no detalhe, mas para o casenso, não. A moradia para militar em atividade, que é o que a gente chama de PNR, né? A constituição de pensão militar, a promoção, a transferência, a pedido para reserva. Quando você completa seus 35 anos, você faz o pedido para ir para reserva, você tem direito, né? A férias, né? O afastamento temporário de serviço e licença, demissão e o licenciamento voluntário. O porte de arma, aí o porte de arma, quando for oficial, tem, né, direito, mas aqui está falando em serviço, né? Em inatividade, ó. Em serviço ativo e inatividade, tem porte de arma. Se for oficial, já tem direito. Agora, se for praça, vai depender aí das disposições do comando. Então, lá, salvo casos de inatividade por... se ele tiver oficial, só não vai ter direito ao porte de arma se ele tiver problema mental, né, ou for condenado por crime contra a segurança do Estado. E também atividades que desaconselha que ele pode. O porte de arma para as praças, aí sim, restrições impostas pela perspectiva força, né? O oficial já tem direito por natureza só para ser oficial, o praça não. Praça tem direito, porém tem algumas restrições impostas pela própria instituição. E para fechar o balão, ele ainda vai falar sobre outros direitos previstos em leis específicas. Em relação aos dependentes, a lei também elenca que é considerado dependente do militar. Aí vamos lá. Esposa, o filho menor de 21 anos, mas aí atenção, se ele estiver estudando, vai até 24. A filha solteira, desde que não receba remuneração, e tem que morar sob o mesmo teto. O filho estudante menor de 24 anos, aqui aquele caso que eu acabei de falar aqui, desde que não receba remuneração. A mãe viúva, desde que não receba. Então, se recebe uma remuneração, não pode ser seu dependente, tá? Então já não vou repetir desde que não receba remuneração, tá? O enteado, filho adotivo, tutelado nas mesmas condições dos filhos, a viúva do militar, enquanto permanecer nesse estado, se casar de novo, perdeu mané. A ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo patrimônio. Casou, perdeu mané. São ainda considerados dependentes do militar desde que vivam sob a dependência econômica sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização militar, ou seja, tem que fazer a DD, tá? Declaração independente. A filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. Falei que não ia repetir, mas acabei repetindo. A mãe solteira, madrasta, viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que permaneçam nessa situação. Os avós, os pais, quando inválidos ou interditados, e respectivos cônjuges, este desde que aquele esquema não receba a remuneração. O pai maior de 60 anos e seu respectivo cônjuge. O irmão, cunhado, sobrinho, quando menores, inválidos ou interditos, sem outra rima. A irmã, cunhada, sobrinha, solteira, viúva, separada, judicialmente divorciada, aquele esquema, se não receber remuneração. O neto órfão, menor, inválido ou interdito. A pessoa que vive no mínimo 5 anos sobre a sua exclusiva dependência econômica comprovada mediante justificação judicial. A companheira, desde que vive em sua companhia há mais de 5 anos, comprovada também judicialmente. O menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade. E não é só aquele boy que você pegou na rua e está criando, não. Tá? Aquele boyzão, não. Tem que ter uma autorização judicial, tá? Senão, vai ter que dar entrada na DD. Então, tem que ter um documento que fundamente isso. Agora, outro direito conferido aos militares é o gozo de férias regulamentares. As férias são afastamentos totais de serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso a partir do último mês do ano a que se refere e durante todo o ano seguinte. Compete aos comandantes de força regulamentar a concessão de férias, a qual não poderá ser prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde. Se você está de LTS e tiver de férias, interrompe as férias e vai gozar a tua licença de saúde. Nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula os direitos daquela licença. Somente em casos de interesse, então olha só, é que é importante, veja bem, lá na página 274,
tem um parágrafo inteiro falando sobre férias. Então, se cair na prova alguma coisa sobre férias, a gente vem aqui, ó. Férias. Acho pouco improvável que isso não caia na sua prova, tá? Então, é bem provável que caia assim. Somente em casos de interesse de segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade de serviço. Olha só, é extrema necessidade. Só um minutinho. É extrema necessidade de serviço, não é qualquer necessidade de serviço, tá? É extrema. De transferência para inatividade ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar de natureza grave. Aí, não é para cumprir um impedimento a bordo, tá? É de natureza grave, tem que ser grave. E em caso de baixa hospitalar, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. Então, lembra daquele que eu falei que está de LTS? Baixa hospitalar. Então, extrema necessidade de serviço, pode sim. Mas aí, quando acontece extrema necessidade de serviço, zera as férias, né? Transgressão disciplinar de natureza grave, baixa hospitalar, aí vai interromper as férias. Além das férias, os militares têm direito ainda ao seguinte período de afastamento total de serviço, obedecidas às disposições legais e regulamentares por motivo de... Aí tem núpcias, 8 dias. Luto, 8 dias também. Mas aí tem luto, suas variantes também, tá? Dependendo do grau de parentesco. Instalação é até 10 dias e trânsito é até 30 dias. Aí eu chamo a atenção aqui, veja bem, olha só, instalação é até 10 dias. Trânsito é até 10 dias. Desculpa, até 30 dias, né? Por que eu chamo a atenção nisso aqui? Olha só. Tem gente que fala assim, olha só, eu tô de trânsito. Então termina 30 dias e se apresenta no... Não. O trânsito, você se apresenta no 30º dia, tá? 31º dia já é uma falta. Ok? Porque é até 30 dias, tá? Não pode se apresentar só no dia 31, não. É o máximo de 30 dias, você fica em casa. Isso acontece muito, tá? Mas tem que ler com calma a LGPM que trata disso, porque você vai perceber aqui que não é no 31º dia que se apresenta, não, é no 30º. Mas enfim, isso não vem muito ao caso, não. As férias e os demais afastamentos supramencionados são concedidos com remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Além destes afastamentos, os militares também possuem direito ao gozo de determinadas licenças. A licença é a autorização aí para afastamento total de serviço em caráter temporário. Aqui, vamos ver o que ele falou de férias aqui. Eu queria negritar aqui a definição de férias, tá lá pra cima, eu esqueci de negritar. Enfim, passou. Então vamos lá. A licença é a autorização para afastamento total de serviço em caráter temporário, concedido ao militar, obedecido às disposições legais e regulamentares. A licença pode ser, aí tem a licença para tratar de interesse particular, saúde da pessoa, da família, a sua própria saúde e cônjuge ou companheiro. Então vamos lá. A remuneração do militar licenciado é regulada pela legislação específica. A concessão de licença também será regulada pelo comandante da força. A licença para tratar de interesse particular é autorizada, mas tem que ter mais de 10 anos, né? Aqui, ó, com mais de 10 anos de efetivo de serviço e desde que tenha requerimento, né? Esta licença será sempre concedida com prejuízo à remuneração e da contagem de tempo de serviço. Por quê, gente? Porque ela é para tratar de interesse particular, não é da Marinha, de interesse particular. Então você fica em casa sem grana e sem contar tempo de serviço. Quando voltar, você volta a receber o PG todo e recebe tantos dias a mais quanto você ficou em casa, exceto quanto o tempo de serviço nesse último para fins de indicação de cota compulsória. A cota compulsória, normalmente, tudo que não contabiliza para reserva, se for cota compulsória, normalmente ela dispensa essa regra. A licença para acompanhar cônjuge é a licença do amor, né? O cônjuge
foi movimentado, aí você vai junto com o cônjuge, tá? Afastamento total, olha só, é autorização para afastamento total de serviço com serviço militar com mais de 10 anos de serviço. Então, afastamento total, mais de 10 anos, que requer para acompanhar o cônjuge, companheiro que sendo servidor público da União ou militar de Forças Armadas for de ofício exercer atividade em órgão público federal situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localidade da organização militar requerente. Essa aqui é o seguinte, gente, olha só, imagina, esquece todo o restante. Imagina que você é militar, sua Dona Maria é militar e você é movimentado para os Estados Unidos. Aí ela é técnica vou chutar aqui, química. Ela é química. Aí você vai lá para o consulado. O consulado lota uma sargento químico, uma tenente químico, não lota. Então ela não tem serventia nenhuma. Então você vai movimentar e pode levar o cônjuge. O cônjuge pode pedir esse afastamento aí de 2 anos. Só que quando ele voltar, adivinha, vai ter que cumprir esses 2 aninhos a mais. Eu conheci inclusive uma sargento de marinha que serve no CIA, que aconteceu isso com ela, tá? Ela foi acompanhar o marido, que era um corveta, nos Estados Unidos, e quando voltou, atrasou promoção, teve que cumprir mais tempo, a turma dela foi promovida, ela foi promovida 2 anos depois, e assim, série de prejuízos. Mas é porque foi para tratar de interesse particular. Por quê? Não tinha nenhum cargo efetivo para a especialidade dela lá nos Estados Unidos. Vamos lá, agora essa aqui, a licença será concedida sempre com prejuízo de remuneração e da contagem de tempo de serviço, exceto quando este use para fins de sempre cota compulsória, né? Prazo limite para esta licença será de 36 meses, 3 anos, né? Podendo ser concedido de forma contínua ou fracionária. Para a concessão de licença para acompanhar companheiro, a necessidade de que seja reconhecida a união estável entre o homem e a mulher com entidade familiar, de acordo com legislação específica. Aqui tem muito cuidado, né? Olha só, lá no CEA você vê muito o casal se conhece lá no curso, resolve casar no curso de sargento, né? Aí um é movimentado, o outro não. Normalmente esse pessoal tem um problema, tá? Na hora da movimentação, porque eles têm que comprovar que não foi caracterizado uma má fé, que eles fizeram uma união só para ser movimentado para sua terra. Então isso é um pouquinho chato, entendeu? E para evitar esse tipo de coisa, o ideal é que não seja união estável, não, que seja casamento mesmo, cartório, casamento, aliança, cerimônia, tudo aí, porque dessa maneira, quando você for impetrar o seu requerimento, a própria ADP lá vai olhar com mais calma o seu processo. Agora, uma união estável, você pode fazer uma união estável e 10 dias depois de fazer, é só uma declaração, né? Então fica mais complicado de conseguir o AFIR, né? O deferido, né, nesse tipo de processo. Esta licença não será concedida quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição à situação de adido ou ser classificado, lotado em organização militar das Forças Armadas para desempenho de funções compatíveis. Então, se tiver lotação para a tua especialidade lá, você vai poder servir lá, você vai se movimentar. É que negócio, são o cônjuge. Os dois são movimentados, mas só um recebe a movimentação. Então, nesse caso, você não precisa dessa licença porque tem como lotar você lá. Agora, se não tiver lotação na tabela do local, então você só vai conseguir mediante essa solicitação de licença para acompanhar cônjuge. Veja bem, isso é licença para acompanhar cônjuge, não é acompanhar cônjuge em função de movimentação. Aqui, a qual será efetuada sem ônus para a União e sempre com a aquiescência das Forças Armadas envolvidas. Então, você vai movimentar, a tua esposa vai junto, mas olha, ela vai sem ônus, porque você não vai pagar 2 movimentações. Se só movimentou um, a cônjuge está indo só porque é cônjuge, tá? Então, sem ônus para a União e, é claro, as duas forças, né, tanto a daqui quanto a de lá, tem que ter ciência do fato de estar em acordo. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições abaixo. A interrupção de licença especial, de licença para tratar de interesse particular e de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro poderá ocorrer. Questão de prova, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções, só mudar uma, já é uma questão de prova, pronto. Em caso de mobilidade de estado de guerra, em caso de decretação de estado de emergência, de estado de sítio, para cumprimento de sentença que importe em restrição de liberdade individual, para cumprimento de punição disciplinar, conforme a regulamentação de cada força,
e em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito militar a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indicação. Agora, por último, para finalizar, a gente vai falar sobre prerrogativas, né? O que é prerrogativa? É uma vantagem, é algo que você conquistou de acordo com o seu grau hierárquico, sua prerrogativa, seu ciclo, né? Então, prerrogativa é a vantagem de algumas pessoas por pertencerem a determinado grupo, né? Seu grupo hierárquico, seu grau, que o diferencia das demais. É o direito próprio de um determinado ofício, cargo ou profissão. É sinônimo de privilégio, prerrogativa, privilégio, está aí, ponto ideal. O artigo 73 do Estatuto dos Militares dispõe sobre prerrogativas dos militares, as quais serão constituídas pelas honras, dignidades e distinção conforme abaixo. Honras, dignidades e distinções. Isso aqui também já caiu na prova do alfa também, tá? Artigo 73, é isso que está escrito aqui, diz o seguinte: parágrafo único, são prerrogativa dos militares o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias, emblemas militares, forças armadas, correspondentes ao posto de graduação, corpo, quadro, arma, serviço, cargo. Honras, tratamentos, sinais de respeito que sejam assegurados em leis regulamentares. Cumprimento de pena de prisão e detenção somente a organização militar da respectiva força, cujo comandante, chefe, diretor, tem precedência hierárquica sobre o preso ou, na impossibilidade de cumprir essa disposição, em organização militar de outra força cujo comandante, chefe, diretor, tem necessária precedência. Bom, isso aqui já tem uma brechinha nisso daqui, né? Porque olha só, vamos supor que o cara a ser preso, o militar, é um almirante 4 estrelas. E o diretor do presídio é um fragata, se não me engano, um fragata. Não tem como o almirante 4 estrelas ser preso no presídio. Então, se não tem, ele vai pro bombeiro. No exército também não tem ninguém mais antigo, mais de que ele, né? Tem que ter prerrogativa. Não tem. Aí vai pro bombeiro, não tem. PM, não tem. Então o que ele vai fazer? Vai ser jogado lá pro sistema prisional civil, tá? Civil. Então, para evitar isso daí, o camarada aí, o 4 estrelas, ele pode abrir mão da sua prerrogativa. Tem isso sim, abrir mão da prerrogativa. Parece uma coisa esdrúxula, mas isso pode acontecer. Isso é previsto no Estatuto dos Militares, tá? Ele pode, ele fala assim, que pode declinar desta prerrogativa, né? Em função, é claro, do que ele quer. Então, você vê às vezes o antigão fala assim, pô, o antigão fazendo papel de boy. Não, isso aí é até previsto no Estatuto dos Militares também, tá? E a última prerrogativa, julgamento em foro especial nos crimes militares. Nos crimes militares, tá? Além disso, o militar só poderá ser preso por autoridade policial em caso de flagrante delito, ou por ordem judicial, é claro. Fica na autoridade obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo, para quê? Durante a lavratura do flagrante, né? Então, se você for preso na rua, se não tiver ordem judicial, você não pode ser preso. Você pode ser conduzido até a delegacia e ficar lá até a lavratura do prisão em flagrante. E detalhe, é em prisão em flagrante. Em outro modo, você tem que chamar a escolta aí para levá-lo. Às vezes é melhor que você seja preso lá e resolva por lá mesmo, que a escolta vai chegar já só notificando e aumentando o caldo do que você vai ter que prestar contas. Os militares da ativa no exército, no exercício de funções militares, são dispensados de serviço na instituição do júri e do serviço de justiça eleitoral. O que acontece? Isso aqui é o seguinte: época de eleição, tem os mesários. O militar não fica. Se você for convocado para ser militar, então você pede para o seu departamento pessoal emitir um ofício dizendo que você é militar da ativa e aí você é dispensado de ser o mesário no dia. A mesma coisa acontece quando tem um tribunal que solicita júri popular, que é aquele julgamento, júri popular, e tem 15 jurados que vão votar. Então você pode ser selecionado, se caso for, você tem o direito de fazer um ofício enviando para lá, dizendo que você é militar e por esse motivo vai ser dispensado. Isso aí está no artigo 75 do Estatuto dos Militares. Normalmente, isso não é uma coisa que nenhum juiz cria caso, não. É difícil demais ser chamado, inclusive, para isso, que eu acho que eles devem ter um controle através do CPF, saber que se o camarada é militar ou não, tá? Não acontece com frequência, não é comum, mas se acontecer, pode enviar um ofício que é dispensado na hora. Por fim, os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos militares e simbolizam a autoridade militar, com as prerrogativas que lhes são inerentes, constituindo crime, olha só, crime de desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como seu uso
por quem a eles não tiver direito. Então, isso aqui é uma coisa que você vê muito durante os carnavais por aí. Às vezes você vai para um evento de carnaval, você vê o camarada fardado de fuzileiro naval. Às vezes o cara pegou a farda do irmão sem o irmão saber e foi pular carnaval. Naquele dia era naval. Então isso é proibido, inclusive é tipificado como crime. E aí a gente encerra esse quarto vídeo da sequência. 40 minutos é longo, infelizmente os vídeos de direito são longos mesmo. E não esquece, quem está na onça do seu pré-projeto e mora em Natal, Anaximano, Sargento MU, camarada altamente gabaritado, tá lá, comercial dele. Não tô ganhando comissão não, tá, gente? Só tô indicando para ajudá-los a fazer os seus pré-projetos. Valeu, até o próximo vídeo, Casenso, só aqui no Megamente.